Agora você vai assistir apenas um corte aqui do Arquibancada Tricolor, mas se você quer conferir todo o conteúdo, é só clicar aqui embaixo. E aí, para a gente falar de outros jogadores que são dúvidas para continuidade no São Paulo, Nick, muita gente me enviou mensagem porque Orejuela apareceu nas imagens de treino do São Paulo e eu vi um pessoal desesperado. Pô, esse cara tá aí ainda, ele não foi embora, esse cara ainda tem contrato, até quando vai esse contrato? Qual que é o próximo passo? Então, para a gente explicar passo a passo do Orejuela no São Paulo, senhor Gustavo Nick, para não deixar ninguém apavorado e desesperado, ele tem contrato com o São Paulo até o dia 31 de março de 2025. Belo contrato que deram por Orejuela também, né? Meu Deus, ele deve estar felizão. Mas enfim, até 31 de março de 25, ele tem vínculo com o São Paulo, está treinando com o grupo, então ele compõe ali o coletivo, treina com o grupo, mas no aguardo, então, de ofertas. O Beldia não, cara, não deu nenhum sinal de que quer utilizar Orejuela, está em fim de contrato também, já pode firmar pré-contrato com qualquer outro clube, mas não teve oferta por enquanto Orejuela. Ele estava no Medellín por empréstimo, estava até bem lá, estava até feliz, falou que queria ficar, tudo mais, não compraram ele junto ao São Paulo, podem estar esperando o fim, então, do vínculo dele para contratar. Ele tem bom empresário, né, Nick? Então, acho que vai achar algo mais fácil aí, mas a ideia do São Paulo é, ao final do ano, vindo qualquer oferta, liberar, então, Orejuela, mas ele segue treinando sim. Então, para quem tem essa dúvida, ele treina, mas ele não está nos planos de Zubeldia. Que novela, né, Nick? Cara, você falou uma coisa interessante. O empresário deve ser muito bom. E o que chama atenção é que esse contrato foi firmado já pela gestão do Júlio, né? Já pela gestão do Casares. Então, quando a gente fala agora de reestruturação financeira, do FIDIC, das obrigações que o São Paulo vai ter que assumir e que o investimento no futebol vai ser um pouco menor, é esse tipo de erro que a gente não pode cometer mais. É esse tipo de erro que a diretoria não pode cometer mais. Orejuela, Galopo, Nicão, Rames Rodrigues. Esses jogadores custaram muito caro e não renderam dentro de campo. Então, quando a gente fala do investimento reduzido e que as contratações têm que ser mais acertadas, se você contrata, por exemplo, um Wellington Rato e acaba não dando certo, que nem acho que é o caso, ele está numa má fase, mas foi muito importante ano passado, é uma coisa. O valor investido foi baixo, o salário também não deve ser lá dos maiores do elenco, né? Não sei atualmente como é que tá, teve uma valorização e etc. Mas é um erro que não custa tão caro. Você promover um jogador da base, como era o Juan, o Nestor, o Rodriguinho, esses caras, e acabar dando errado, também não é um prejuízo, porque o cara já está lá dentro. Agora, esse tipo de contratação do Orejuela, por exemplo, é algo que custa muito caro. Não só financeiramente, óbvio, né? Mas porque o clube tem que ficar pagando o salário do cara ao longo de 4 anos de contrato e ele não rendeu absolutamente nada dentro de campo, né? Então é mais um exemplo de contratação ruim e que o São Paulo tem que evitar a todo custo daqui para frente, já que a ideia é apertar os cintos e ter uma reconstrução financeira. Exato, Nick. Estou de acordo com esse pensamento e acho que você, cara, ter esses vínculos aí é fácil falar de Moneyball, é fácil falar de austeridade financeira, mas na prática a gente tem exemplos como Orejuela, próprio Raí Ramos, que voltará também, a gente vai falar um pouco dele ainda nessa live, outros jogadores aí que voltam de empréstimo, porque não são os cases aí que a gente gosta de vender, né? Então, de É que repente, o assim, São né, Paulo. Gabi? Por exemplo, assim, ó, você fala do Rai Ramos, do Colorado, esses caras, eles vieram. Qual foi o custo, né? Não teve um custo alto, né? Um veio emprestado, o outro foi comprado, mas por um valor muito baixo. O salário também não deve ser lá essas coisas. Então, assim, é lógico que é chato. O São Paulo teve um tempo ali na era Ceni, e quando eu falo era Ceni, não estou dizendo que foi responsabilidade do Ceni, é só um recorte para saber que foi enquanto o Senna era treinador, teve muitas contratações, né? André Anderson, Colorado, Marcos Guilherme, além do Nicão e do Patrick, por exemplo. Então teve uma média de contratações muito altas. Mas são diferentes, né? São tipos diferentes de contratação. O Rai Ramos e o Colorado, esses caras que eu estou citando, pelo menos eles não custaram caro. Eles não entregaram praticamente nada, mas não custaram caro. O duro é quando o cara é caro e não entrega nada esportivamente também, porque aí é prejuízo duplo, né? Então, só fazendo essa ressalva, porque tem jogadores, por exemplo, São Paulo trouxe Juan Tressoldi, trouxe Marcos Antônio, são jogadores que não teve um investimento para trazer,
né? É um empréstimo com opção de compra ou obrigação de compra condicionado a determinadas metas, né? Então aí eu acho que faz sentido. Agora, o Orejuela, cara, custou acho que 13 milhões, né? 4 anos atrás, um valor assim, completamente fora da realidade para um clube que já está com dificuldade financeira, acaba sendo muito difícil, né? É um clube que já tem dívida, não pode endividar ainda mais o seu cofre com nomes como Orejuela, que, com todo respeito, não é um cara que tem nível para jogar no São Paulo, e quando ele esteve em campo ele mostrou exatamente isso. Outro jogador que aparece nas imagens aí de treino e assim, gera também uma dúvida da galera, um descontentamento, Nick já voltará conosco, é Jackson Mendes, que tem contrato com o São Paulo ainda. Este é um jogador, então, que estava no Elche, foi o seu último empréstimo, voltou de empréstimo. O São Paulo tentou negociar agora no meio do ano, sondagens da Turquia, mas nada concreto, então, para Jackson Mendes, jogador, então, que ainda tem contrato com o tricolor paulista. Eu sei que muita gente fica com essa dúvida, pô, o cara veio bem, cara de Copa do Mundo, de repente ele poderia ajudar, mas em campo a gente não viu esse Jackson Mendes aí, então, que o São Paulino tanto esperava e projetava, né? Ele tem vínculo até o final de 25 com o São Paulo, então tem mais aí uma temporada a ser cumprida de contrato com o São Paulo, mas não deverá então ser utilizado também por Zubeldia e buscará novos rumos aí. Esse é o jogador que ainda o São Paulo, embora ele vá iniciar a próxima janela com apenas, entre aspas, 1 ano de contrato, São Paulo ainda quer tentar uma venda, quer tentar um valor, quer tentar uma negociação aí para ter, então, Jackson Mendes. É o que o nosso Vinícius mandou no chat, quanto dinheiro no ralo, e acho que passa talvez por isso. Mas muita gente também pede uma chance, né? O próprio Paulo Nobre fala que ele poderia ser testado, porque ele chegou com o status de o cara da Copa do Mundo ali pelo Equador, é um cara que, assim, fez bons jogos aí no Paulistão, deu uma primeira boa amostragem, mas depois não conseguiu render, perdeu espaço e foi negociado. Então, o Jackson Mendes, o chat comentando, quero seu comentário sobre o Mendes, caso você é do time dos contrários que quer ver Jackson Mendes tendo sequência, então, pelo São Paulo. E, claro, para a gente fechar o nosso papo, então, de jogadores emprestados aí que voltam no final deste ano para o São Paulo Futebol Clube, temos este cara que está aparecendo aqui na tela, você lembra dele, talvez não, que volta de empréstimo, e alguns outros. Então, quem volta de empréstimo ao final do ano para o São Paulo? Luan, quem já vai falar dele, Pedro Vilhena, que está no Sport, meia, e Raí Ramos. Estes três, então, voltam de empréstimo aí para o São Paulo ao final da temporada e buscarão aí possivelmente novos rumos, né? A gente fica no aguardo, mas temos esses jogadores aí voltando de empréstimo do São Paulo para a próxima temporada, e eu acho que, assim, Raí Ramos, é difícil você pensar que ele vai ser aproveitado. Ele no Ceará não está indo tão bem, né? Está sendo criticado também, então está numa reta final, tem ainda jogos aí a serem cumpridos para buscar um acesso para a Série A. Pedro Vilhena no Sport não é também uma peça muito utilizada. Nick está de volta e a gente falava aqui, Nick, sobre essas peças que voltarão. Raí Ramos, Pedro Vilhena e Luan. Algum desses você pensaria em aproveitar, Nick? Raí Ramos, Pedro Vilhena e Luan? Exatamente. Cara, difícil, hein? O Pedro Vilhena é muito jovem, né? Eu acho que deve voltar para o São Paulo, ainda seguir um processo de transição para, de repente, ser utilizado. O Luan, cara, é aquela história, né? A gente se lembra do Luan que rendeu pra caramba no São Paulo, que jogou bem, que foi importante naquele Paulista, principalmente, fazendo dupla com o Lisieiro, que já está de volta no São Paulo. E a gente quer retomar esse jogador, né? O Luiz Gustavo não vem numa boa fase, o Pablo Maia vai voltar no ano que vem, mas a gente não sabe até quando, em que condições, porque pode ser vendido, muito tempo sem jogar. Então, o Santiago Longo, que chegou também, jogou um jogo e depois não foi mais usado. Então, nesse contexto, talvez o Luan, se demonstrar vontade, está sendo importante no Vitória, pode ser que sim, né? Pode ser que sim. Mas não são jogadores que hoje empolgam, né, cara? A gente olha assim e fala, puta, algum deles chegaria e jogaria no São Paulo como titular? Eu acredito que não. Teriam que voltar e provar muita coisa para merecerem oportunidades, uma sequência e, de repente, ajudar o time. Mas desses todos aí, eu acho que o Pedro Vilhena talvez,
por ser muito jovem e ser uma cria ali de Cotia, e o Luan por conta disso. A gente tem uma lembrança de que ele já rendeu bastante, se tiver com a cabeça boa e comprometido, talvez volte a render sim, assim como o Lisieiro está sendo de alguma forma útil também nesse retorno. Desses, o Luan, acho que é o que mais dá uma impressão positiva para o torcedor também. Ele está jogando no Vitória, titular, tem uma reta final aí de Campeonato Brasileiro a ser cumprida, mas o Raí e o Pedro, eles brigam por minutagem, Série B, tem ainda aquela busca pelo acesso, tanto do Sport quanto do Ceará. Acho que o Sport vai subir mais fácil que o Ceará, mas o Pedro pouco joga. Então são caras que voltam para a próxima temporada. Eu não tenho nenhuma expectativa de ver esses caras em campo, né? Acho que ninguém aqui tem uma expectativa de que esses caras vão ser reforços aí para a temporada. O Luan, quem sabe, ele não pode render, a gente já vai falar dele, porque o Juninho Lopes pergunta de Nicão também. Ainda tem vínculo com o São Paulo, né, Gabriel? Ele está só emprestado ao Atlético Paranaense. Ele tinha sido afastado pelo Varini, né, o técnico, ex-técnico de lá, que ficou bravo com ele e tudo mais, eles tiveram uma confusão, mas ele volta agora ao grupo de jogadores. Ele tem um empréstimo que é válido até o final deste ano, coincide com o fim do seu contrato com o São Paulo, ou seja, Nicão não volta para 2025 para o São Paulo. Ele está por empréstimo, mas é um empréstimo que quando se encerrar, ele ficaria como agente livre, ficaria como jogador livre no mercado. Então, por isso o Nicão não tem vínculo de fato, Juninho. Claro que ele tem no papel, mas ele está por empréstimo, e quando acabar o empréstimo ele já vai estar livre no mercado e pode até estender o seu vínculo, aí vira outro papo, vira o Arquibancada Furacão para comentar sobre isso. Mas, então, Nicão tem essa possibilidade para tirar a dúvida da galera. Sobre Luan, né, que o chat pergunta, eu acho que é válido a gente tirar a dúvida do pessoal. Luan está jogando no Vitória, então, né, é um titular da equipe do Vitória, tem uma briga muito estreita para permanecer na Série A. Eles deram um sinal que querem permanecer com o Luan de forma definitiva, querem fazer uma oferta, mas claro que, cara, isso depende muito do fim da temporada. Se o Vitória cair, por exemplo, esquece permanência do Luan por lá. Mas o Santos, isso é uma informação que chega também de colegas que cobrem o Santos, tem interesse em Luan para a próxima temporada, mas neste momento nada chegou ao São Paulo. Cara, assim, né? Pô, acho que é cedo para falar do Santos também para a próxima temporada, falar, claro, do próximo ano do Santos, mas é um time que está com uma vaga muito bem encaminhada para a Série A, né? Então só um desastre tiraria o acesso do Santos aí nesse momento, então eles já começam a sondar novas peças. Opa, você curtiu agora mais um corte do Arquibancada Tricolor? Já deixa o seu like e se inscreva no AT para você não perder nada então que envolve o Arquibancada Tricolor aqui no YouTube.